Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Obrigado por estar com a gente, sempre bom estar aqui, né? Muito obrigado pela presença. A gente chega, claro, nessa quarta-feira, meio de semana, com muita informação. E, claro, com a notícia da chuva de ontem, né? Que atrapalhou aí um pouquinho o trânsito, né? Choveu bastante, é. Choveu de manhãs bem cedinho e à noite também choveu bastante. Gente, lembrando que você pode ajudar a gente a fazer os nossos telejornais, na verdade, não só o nosso da manhã, mas todos os outros. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela. E quais são, Jorge? tvccorreidamanhã@gmail.com é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp. Esse é o meio mais fácil de entrar em contato. O DDD é o 24, o telefone é o 993231675. Manda sua mensagem por ali, participa que a gente vai atrás da informação, viu? E hoje Petrópolis amanheceu novamente com aquele tempo carregado, as nuvens aí carregadas. Esse horário que eu fiz era antes das 6 horas da manhã, ainda não estava chovendo. Mas nesse momento chove fraco em Petrópolis. Quando eu fiz lá em casa não chovia, assim, o chão estava molhado, o que significa que choveu durante a madrugada, mas na manhã, quando amanheceu, não estava chovendo, mas agora uma chuva fina atinge a cidade. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Inflação que calcula reajuste do salário mínimo fica em 4,84%. Caixa começa a pagar Bolsa Família de dezembro nessa última terça-feira. Vacinas contra a Covid-19 serão enviadas para todo o Brasil. Candidato já pode consultar gabarito do concurso da Justiça Eleitoral. MP do Rio ajuiza ação para que Petrópolis regularize com urgência a coleta de lixo no município. Defesa de Joá tem recurso negado na Justiça e ele não poderá permanecer como prefeito em 2025. E mais, Defesa Civil de Petrópolis altera estágio para atenção devido às condições climáticas. Agora no Correio Serrano na TV. Bom, vamos começar lá com o nosso jornal, né? Com os nossos impressos, a gente vai direto para o nosso Correio Petropolitano. Lá temos a notícia lá na linha vermelha, né? Operação Overclean revela um mar de negócios confusos envolvendo o prefeito de Salvador. Tá lá na coluna Magna Vita, na página 3. E temos mais, deputados aprovam Propague com folga. Governador do Rio foi o grande articulador do programa de renegociação de dívidas na Câmara. Há bastante tempo o governador Cláudio Castro vem correndo em relação a isso, porque depois de uma intensa articulação no Congresso, o governador Cláudio Castro celebrou a aprovação ontem, terça-feira, dia 10, do projeto de lei complementar que institui o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Isso aconteceu na Câmara dos Deputados. O resultado de 413 votos a favor e apenas 4 foi fruto de muito diálogo contra. É bom deixar bem claro, e apenas que só 4 foram contra. Exatamente, eu não li o contra aqui. Então, a favor, 413 e apenas 4 contra, que foi fruto de muito diálogo com os parlamentares até análise no plenário com a ajuda do relator, um feroz defensor dos entes federativos. E por ter sido modificado, o texto volta a ser apreciado agora no Senado. Essa dívida dos estados que o próprio governador Cláudio Castro foi um que encabeçou muito, né, essa articulação para que acontecesse, e aconteceu, né, essa renegociação aí. Muita folga na votação, né? Muita folga, pois é, articulou bastante aí, foi político nesse momento, né? E temos ali embaixo, ali, olha, outras informações. Areal apresenta plano de contingência, Ministério Público do Rio de Janeiro requer
que Petrópolis regularize coleta em 48 horas. Nada até então. Aliás, vim pelo Valparaíso, vi muito lixo espalhado por ali, viu? Então, MP, dá uma olhadinha por aí. Lá na minha casa, por exemplo, como a gente falava ontem, lá tem coleta segunda, quarta e sexta. Hoje é dia de coleta de lixo. Na segunda-feira, o lixeiro, o caminhão do lixo, foi na rua do lado. Mas não entrou na sua. Mas não entrou na nossa. Então, eu acredito que eles estejam realmente diminuindo aí a coleta de lixo em alguns locais. E é isso, o Ministério Público falou, não tem conversa não. É isso, tem que regularizar no prazo de 48 horas. Gente, esse é um dos destaques da nossa página 12, mas a gente vai agora para a nossa página 13. Isso, vamos lá para o Serrano agora? Vamos. Lá tem Joacir Barbaglio, segue com candidatura impugnada, né? Ministro do STF, mantém determinação e apresentada aí pelo MPE. A gente vai conferir isso, claro, em reportagem, mas está aqui estampado na nossa primeira página, né? Pois é. E temos também estagiário vence prêmio Ideia Inovadora. Olha que bacana. Junto a outros 3 jovens estudantes de ciência da computação, Eduardo Meyer, de 23 anos, estagiário na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Teresópolis, venceu o prêmio de incentivo a ideias inovadoras do Centro Universitário Serra dos Órgãos, a Unifeso, na categoria Estudantes. O evento de premiação foi realizado na noite de segunda-feira no campus Antônio Paulo Capanema de Souza, lá no Alto em Teresópolis, contando com professores, alunos, funcionários, técnicos administrativos. Então tá aí a foto da premiação, que potencializa a construção e valorização de ideias. Muito bacana. Boa. Vamos falar da chuva agora, que caiu por aqui? Vamos, né? Tem estágio aí de atenção mudado, né? A Defesa Civil emitiu alerta. E a gente tem alguns vídeos. Tem um vídeo, né, de ontem, na verdade, né? Exatamente, de ontem, que mostra ali a Rua Coronel Veiga cheia, né, pingo, lotada. Né, lá, né? E lá é assim, né? Choveu um pouquinho, já alaga. E o carro, né, se arriscando a passar ali na Rua Coronel Veiga cheia, é um perigo, porque o carro dele pode ficar, já pensou? Se começa a chover mais forte, ele vai ter que deixar o carro para trás. A gente realmente não recomenda. Inclusive, a Defesa Civil não falou nada sobre as cancelas. Né? Porque emitiu só o alerta, mas eu não sei se a cancela fechou ou não, né? Exatamente, porque ali a Rua Coronel Veiga, ela tem cancelas, né? Do início até o final dela. E pelo jeito não funcionou, porque se esse carro tá passando com a rua alagada... Ou ele tava entre um ponto e outro, né? Nesse meio tempo aí. Mas né? Veio já pelo teria... Valparaíso, desceu ali também, ali não tem a cancela. É verdade, se né? ele desceu de repente pelo Valparaíso... Pela rua da Volkswagen ali, que tá naquele trecho ali também. Ali também não tem. Volkswagen também ali não tem a cancela, então ele já teria deixado uma cancela para trás e viria ele vai pegar a outra lá na frente. Lá na frente, pode ter sido. Mas o que acontece? A Defesa Civil enviou alertas, né? Inclusive às 10:50 da noite, falando de alerta de inundações na Rua Coronel Veiga, como vocês estão vendo. Então, a Defesa Civil manteve todo mundo bem informado e depois a Defesa Civil informou que liberou novamente para o trânsito a Rua Coronel Veiga. E a nota foi a seguinte: a Defesa Civil de Petrópolis interditou o trânsito na Rua do Coronel Veiga, na altura Ponte Fones até as 2 pontes, que é justamente onde tem as 2 cancelas, às 8h32 de terça-feira, devido à inundação ao longo da via. A liberação ocorreu às 9h15 da noite. E aí a Defesa Civil sempre faz o alerta das pessoas ficarem atentas a deslizamentos de terra, porque choveu bastante, e as áreas inundadas. Mas, inclusive, ali na Coronel Veiga, tem alguns pontos em que a pessoa pode ficar... Do posto ali, aquela outra rua ali do lado do posto. Exatamente. A subida ali da comunidade do Gulf também. Ou seja, alguns pontos que a pessoa pode esperar, se caso esteja trafegando, né, com a rua desse jeito,
pode esperar, mas do jeito A própria esse rua da motorista... Volkswagen também ali, Isso. né? A gente fala isso, mas ali também é um dos pontos que tem aquela faixa vermelha A também faixa no chão. vermelha em que você pode aguardar, porque são áreas mais suspensas e que esse tanto de chuva não iria alagar, mas mesmo assim, como vocês veem, o carro do motorista, né? quis passar por ali. Pois é. E a Defesa Civil de Petrópolis alterou ontem, né? Isso, 8h30, né? Exatamente, o estágio operacional do município para atenção, justamente devido à continuidade do tempo instável e previsão de chuva moderada e ocasionalmente forte que estava prevista para ontem. Vamos ver. De acordo com o órgão, o estágio operacional foi alterado com base na previsão do tempo para o município. Devido à passagem de uma frente fria e o posterior transporte de umidade do oceano em direção ao continente, o tempo em Petrópolis nos próximos dias pode sofrer alterações, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento para esta terça-feira e chuva fraca moderada que permanece até quinta-feira. A orientação para os petropolitanos é cadastrar o CEP, enviando uma mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas meteorológicos e acompanhar as informações divulgadas pelo órgão. Em casos de urgência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Pois é, ficar atento, né? Ficar atento. Porque... E hoje já chove fino aqui em isso. Petrópolis. E como vocês viram nas imagens do tempo, né, que eu fiz, as nuvens estão bem carregadas. Exatamente. Então hoje o tempo continua instável. Vamos agora para o nosso Correio Sul-Fluminense? Pois é, o nosso Sul-Fluminense lá, a linha vermelha ainda é a mesma. O destaque da matéria também, né, dos deputados lá em Brasília, aprovando o Propag. Mas ali do lado, ó, Balieiro pegou o 13º salário de servidores em Resende. Pagou, né, o 13º, tá todo mundo feliz lá com o 13º em Resende. E CNPE adia decisão sobre obra de Angra 3. Gente, Angra 3 está há anos para sair e a obra fica, vai, não fica. E até agora a Angra 3 não entrou em operação, né? E Câmara de Volta Redonda aprova inscrição de secretarias, viu? Tá aqui, criação das secretarias por lá. Tá no Correio Vale, lá na página 14. Mas a gente tem edição do Rio também, viu? Pois é, além das mesmas manchetes, tem ali elo de empresas com roubo de cargas entra na mira da polícia. Investigações promovidas pela Polícia Civil apontam para o possível vínculo entre empresas com roubo de cargas no Rio, como silício e ferro. Essa matéria-prima, né, é utilizada na produção de aço, né? Pois é o golpe do seguro, né? Os ladrões ficam de olho, né? É o golpe do seguro isso aqui. Não, aqui no caso, ontem saiu diversos vídeos pelas redes aí sociais, mostrando que os próprios caminhoneiros, dali da empresa, enfim, já param. Já param, Tiram a câmera de segurança do caminhão ou tampam, e a bandidagem se aposta do caminhão e aí roubam essa carga. E aí a Polícia Civil já está investigando isso. Essas empresas estão na mira porque é o golpe do seguro, né? Você perde a mercadoria e o seguro paga se for roubo. Tá tudo certo. Mas não pode ser assim, né? Então a empresa que está envolvida também. Algumas empresas suspeitam a polícia. Não são só os motoristas. Não são só os motoristas, a empresa. Olha só, viu? E ali o CNPE também, ali falando sobre Angra, né, ainda, e cirurgia de Lula assusta PT visão do 2026. Falávamos, né? Na madrugada anterior ao presidente ter esse problema que a gente conversava, né? Aqui nos nossos bastidores no WhatsApp, nossos bastidores são aquecidos, viu? Que Lula estava com semblante abatido, né? E que a gente suspeita que ele não consiga concorrer em 2026 para um novo mandato, porque não vai aguentar. A saúde dele a saúde não aguenta, boa, né? Não estou falando da mente, não, gente. A mente do presidente, a princípio, está lúcida, tá tudo bem. E a gente até apostava em alguns possíveis candidatos, né? E aí vem aqui, realmente não é só a gente, né? Todo mundo já avisando aí 2026, já tá longe. E acho que depois dessa cirurgia, talvez ele vá começar a pensar em fazer um substituto
que não seja o Haddad, porque a gente já sabe que o Haddad não emplaca. Né? Já foi tentou testado, a última eleição, já foi testado, não emplaca. Não emplaca. Né? Não tem jeito. Ainda mais com a nova lei Nossa, tributária. querendo mexer em coisas mexer assim, em várias coisas, né? Pensão de militar, tributos. E ele tá mexendo no vespeiro e falou, eu quero mexer, ponto final. Tem que mexer mesmo, ele não está errado. Né? Muitos economistas falam que o plano é bom, não é o suficiente, mas é bom. Mas mexer onde ele está mexendo é caixa de marimbondo, né? Não, e eu vou falar, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, Porque muito. Mexer com a população é fácil. Moleza, né? É fácil, a população não está lá, não faz a pressão, né? Exato. Foi um dia em que a população ia para as ruas pedir impeachment, essas coisas. Hoje a população é mais amena, né? Foi um dia que isso acontecia. E sempre acaba mexendo no bolso da população. Ou seja, a classe média e a classe pobre cada vez mais achatadas, né? Cada vez mais sofrem com os altos impostos. Então, precisa realmente ter coragem para mexer em quem ele quer mexer. É um nivelamento, né? Exatamente. E tem que começar por cima, não adianta vir por baixo. Tirar regalias, né? É importante. É a coisa da pirâmide invertida, né? Que é verdade. Os governos, né, ficam falando e tentam fazer, mas nunca acontece. Olha só, mas no Rio ainda, o governador Cláudio Castro, né, inaugurou na segunda-feira a base da Operação Segurança Presente lá em Guapimirim, com instalação. O programa passa a contar aí com 50 bases em todo o estado do Rio. Vamos conferir. A nova unidade do Segurança Presente vai funcionar diariamente, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, com equipes em patrulhamento ostensivo e preventivo. A base de Guapimirim foi a 10ª inaugurada em 2024. Mostrando que esse governo respeita o Estado como um todo. A gente fica feliz por estar construindo o Rio de Janeiro para todos. Desde 2021, o Segurança Presente dobrou de tamanho, reforçando a presença policial. Somente em 2024, os policiais encaminharam mais de 9.500 ocorrências e prenderam mais de 3.000 suspeitos. O comerciante Elci ficou satisfeito com a iniciativa. Fico feliz de chegar aos 70 anos, ter o prazer de ver essa inauguração. Acho que vai ser uma coisa muito boa para a nossa segurança. Vou abrir meu comércio, vai ser muito bom saber que tem uma polícia perto de mim, isso aí dá uma segurança e é tudo de bom, realmente será muito bem-vindo. Olha só, então mais uma base do o Segurança Presente, eu sempre falo, é um programa que vem funcionando bem, né? É claro, tem suas deficiências como qualquer outro, mas ainda assim funciona muito bem. Bom, temos a nossa edição nacional também, lá as manchetes ainda são as mesmas, né? Tem alguns outros aqui sobre a portaria do governo que libera aí as emendas e faz pauta andar, porque o Dino, ministro do STF, não quer que essas emendas saiam do jeito que elas estão, né? E bancadas articulam-se aí por fundo do Distrito Federal, mas temos mais a falar um pouquinho aqui, que também tem o gabarito disponível, né? Preliminar ali das provas objetivas do concurso público nacional unificado da Justiça Eleitoral. Conforme aí o cronograma da concorrência pública, o período de consulta vai dessa terça-feira, das 18 horas, até quinta-feira, dia 12 de dezembro. Então o prazo é curto. Vamos conferir a matéria. O concurso unificado da Justiça Eleitoral colocou em disputa 412 vagas distribuídas entre os 26 tribunais regionais eleitorais, o TRE, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Cerca de 638 mil pessoas se inscreveram. As provas aconteceram no último domingo em todas as capitais e no Distrito Federal. Do total de vagas, 126 são para o cargo de analista judiciário e 286 para técnico judiciário. Além do gabarito, podem ser consultadas também o padrão preliminar de respostas das provas discursivas para os cargos de analista judiciário. O prazo para a interposição de recursos contra as questões, os gabaritos preliminares ou o padrão de resposta da prova discursiva vai das 10 horas da manhã desta quarta-feira até as 6 horas da noite de quinta-feira.
Para recorrer, o candidato deve acessar a página oficial do concurso. A divulgação geral dos gabaritos oficiais preliminares estará disponível na sexta-feira, 13 de dezembro. O resultado final das provas está previsto para junho de 2025. A nomeação dos aprovados deve acontecer em julho de 2025. Temos também outra notícia, porque foi protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que visa estabelecer a prisão preventiva obrigatória e pena mais severa para agressores de mulheres em casos de violência física comprovada. Muito bom, vamos conferir. O projeto de lei número 4686 de 2024 visa alterar os dispositivos da lei número 11.340 de 7 de agosto de 2016, a Lei Maria da Penha. O Decreto-Lei número 2.848 de 7 de dezembro de 2940 do Código Penal e a Lei número 13.104 de 9 de março de 2015, que é a Lei do Feminicídio, para garantir maior proteção às mulheres vítimas de violência física. Este projeto de lei busca responder à urgência de medidas mais severas e eficazes no combate a essas práticas, especialmente no tocante à violência física. Os dados estatísticos sobre violência doméstica e feminicídio no Brasil indicam que, em muitos casos, a vítima sofre agressões reiteradas antes que medidas protetivas sejam efetivadas ou que o agressor seja punido. Dentro da previsão no projeto de lei, temos aí a majoração da pena base para o crime de lesão corporal gradativa ao resultado, né, da própria agressão, podendo chegar até 8 anos de prisão. Hoje nós temos uma sistemática que permite a lei a ser aplicada, né, uma pena de 2 a 5 anos. É uma reprimenda mais severa, que traz um recado para toda a sociedade que não se deve agredir mulher. A violência doméstica já teve um basta lá atrás e as pessoas precisam evoluir, né, nesse conceito, entender a igualdade de condição entre o homem e a mulher e, sim, se a sociedade não se adequou, a reprimenda ela se faz válida. As alterações nas leis citadas têm como propostas a previsão de prisão preventiva obrigatória pelo prazo de 4 meses para agressores de mulheres em casos de violência física comprovada. Aumento das penas de reclusão de 4 a 8 anos para casos de violência física contra a mulher. O reconhecimento de qualquer meio de prova legalmente admitido, como imagens, gravações, testemunhos e documentos, para garantir que a comprovação da agressão não dependa exclusivamente de exames de corpo de delito. E a integração do projeto com a Lei do Feminicídio para reforçar a proteção das mulheres em situações de risco, garantindo que o agressor seja punido em todas as hipóteses de violência física, mesmo quando a conduta não resultar em morte. Existem casos em que, infelizmente, o crime de violência doméstica é cometido, mas a pessoa se conscientiza e tenta uma redenção. E, nesse caso, ela não entra em contato com a vítima, não apresenta risco para a ofendida, muito menos para o próprio processo. Então, para essas pessoas que buscam uma redenção, aplicar uma prisão preventiva automática seria um retrocesso social, dando a entender que, uma vez que você praticou o crime, não há possibilidade de mudança. Isso é nossa crítica. Além da reprimenda, que deve ser severa para o ato em si, a gente não pode colocar um estigma para que todo agressor ou toda pessoa que praticou violência doméstica deve ser colocado na mesma proporção, né, que outras pessoas que são reincidentes, que cometem o crime, né, com uma certa recorrência. Atualmente, muitas penas por lesão corporal se utiliza de medidas alternativas ou condenações com curto prazo de duração, o que não é o suficiente para desestimular os agressores. O intuito do projeto de lei não é apenas punir esses agressores oficializados, mas também desestimular potenciais infratores. O projeto de lei busca criar um ambiente menos permissivo para a violência deste gênero. E, além disso, ao assegurar a proteção legal e maior rigor punitivo, a proposta prevê o fortalecimento da confiança das vítimas no sistema de justiça, incentivando a denúncia e colaborando para a interrupção do ciclo de violência.
E tem muito mais, nós temos os destaques do Correio da Manhã Distrito Federal e, é claro, também a página 3, a coluna Magna Vita, que fala lá sobre a lavagem do Bonfim, que já começou em Salvador, dessa operação Overclean, que pega o rei do lixo soteropolitano e revela um mar de negócios confusos envolvendo o Palácio Tomé de Souza. Coluna Magna Vita hoje, ó, tá quente. Isso, recheada de denúncia. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que reforma tributária vai zerar a alíquota para medicamentos oncológicos. Muito bom. Pois é. Tem o Giro do Esporte, a gente fala um pouquinho sobre o que aconteceu ali. Na nossa página a gente tem algumas notícias e eu te trago, viu? Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estamos de volta. E o índice de inflação, que faz parte do cálculo do reajuste anual do salário mínimo, fechou novembro em 0,33%, chegando a 4,84% no acumulado de 12 meses. Os dados referentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, foram divulgados na última terça-feira no Rio de Janeiro pelo IBGE. O salário mínimo de 2024 é de R$ 1.412. Para 2025, a regra de reajuste em vigor determina que o valor sofra duas correções. Uma é pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, 2024, ou seja, 4,84%. A segunda correção é o acréscimo da economia de 2 anos antes, no caso, 2023. No último dia 3, o IBGE revisou os dados do Produto Interno Bruto, o PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país de 2023, passando de 2,9% para 3,2%. Por essa regra, o salário mínimo de 2025 seria R$ 1.527,71, com o arredondamento previsto em lei. O valor sobe para R$ 1.528, reajuste de 8,22%. No entanto, no início do mês, o governo enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.614, que faz parte de um pacote de corte de gastos. O texto busca ajustar as despesas ligadas ao salário mínimo aos limites do chamado arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos. Dessa forma, o salário mínimo continuaria a ter um ganho acima da inflação, mas limitado ao intervalo entre 0,6% e 2,5%. A intenção do governo é aprovar o projeto de lei ainda em 2024, de forma que a nova forma de reajuste do salário mínimo vigore para 2025. No último dia 4 de dezembro, o plenário da Câmara aprovou que o texto tramite em regime de urgência, o que acelera a discussão. Caso a matéria seja aprovada, o salário mínimo receberia duas correções, os 4,84% do INPC mais 2,5%. Assim, o valor iria para R$ 1.517,34. Com o arredondamento, R$ 1.518, reajuste de 7,51% e valor final R$ 10 menor do que o da regra atual. A justificativa do governo para a alteração da fórmula de reajuste é reduzir despesas que têm o salário mínimo como piso, a exemplo dos benefícios previdenciários, seguro-desemprego e abono salarial. Sendo ou não aprovado, o governo terá que revisar cálculos, pois o projeto de lei orçamentário anual para 2025, enviado para o Congresso Nacional no dia 30 de agosto, estima um reajuste de 6,87% para o salário mínimo, o que elevaria para R$ 1.509. O IPCA fechou novembro em 0,39% e acumula alta de 4,87% em 12 meses. E a Caixa Econômica Federal começou a fazer aí o pagamento da parcela de dezembro do Bolsa Família. Como de costume, o pagamento é realizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta terça-feira a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 1. O valor mínimo do benefício corresponde a R$ 600, mas, além do mínimo, há o pagamento de 3 adicionais, como, por exemplo, o benefício variável familiar Nutris, que paga 6 parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Também há um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade, e um último acréscimo de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Além do benefício integral, aproximadamente 2,8 milhões de famílias estão na regra de proteção em dezembro, que permite que as famílias que tiverem membros que conseguiram emprego e melhoraram a renda recebam 50% do benefício a que tinham direito por até 2 anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. E um novo lote de vacinas contra a
Covid-19 vai ser entregue a todos os 27 estados do país. Ao todo, vão ser distribuídas cerca de 1,5 milhão de doses da vacina imunizante que tem 90% de eficácia comprovada contra casos sintomáticos em adultos. As vacinas fazem parte de um lote de quase 70 milhões de doses adquiridos pelo Ministério da Saúde em um pregão eletrônico para manter os estoques do Sistema Único de Saúde abastecidos por 2 anos. O Programa Nacional de Imunizações espera distribuir novas remessas nas próximas semanas, totalizando 5 milhões de doses entregues em todo o Brasil até o fim do ano. O imunizante produzido pela Zalica Farmacêutica tem maior prazo de validade e pode ser transportado e conservado de forma mais simples. A vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para aplicação em pessoas acima de 12 anos de idade. Por isso, as crianças continuarão recebendo o imunizante produzido pela Pfizer. Junto com as vacinas, o Ministério da Saúde também está enviando documentos aos estados com orientações sobre a estratégia atual de vacinação contra a Covid-19. E olha só, o relatório do projeto que regulamenta a reforma tributária apresentado nessa semana no Senado inclui fraldas infantis ou geriátricas entre os itens de higiene pessoal para pessoas de baixa renda, que terão uma alíquota reduzida em 60% no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e no CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Confiram. O relator da reforma, senador Eduardo Braga, justificou a inclusão das fraldas no regime tributário com alíquota reduzida é uma questão de justiça social. Crianças parturientes, idosos, doentes crônicos, 75% da população que necessita dessas fraldas são provenientes do CAD Único, que é o cadastro do governo federal que reúne os beneficiários de programas sociais da União, formado por pessoas de baixa renda. Além das fraldas incluídas no texto pelo relator do Senado, o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária aprovado na Câmara já prevê a alíquota reduzida em 60% para alguns materiais de limpeza e higiênicos, majoritariamente consumidos pela população de baixa renda. São eles sabões de toucador, escovas de dente, papel higiênico, água sanitária, sabões em barra e dentríficos, que são produtos para higiene bucal como pasta de dente. O projeto de lei complementar foi lido nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto deve ser submetido na comissão nesta quarta-feira, com previsão de ir ao plenário do Senado no mesmo dia, caso aprovado pela CCJ. O relator da reforma no Senado também incluiu os serviços de internet e telefone entre aqueles que terão cashback para famílias de baixa renda. Cashback é a devolução total ou parcial do imposto pago. O parecer também ampliou a lista de medicamentos e de produtos de saúde com alíquota reduzida em 60%. Entram na relação os itens de home care, usados em tratamentos domiciliares de doenças crônicas, de mobilidade ou terminais. O texto também incluiu serviços de esterilização e de instrumentação cirúrgica na relação de alíquota reduzida. Outra mudança feita pelo relator Braga foi a inclusão de armas e munições entre os produtos com o imposto seletivo, que deve pagar uma alíquota maior por trazerem risco à saúde ou ao meio ambiente. Segundo a proposta de Braga, o imposto seletivo não incidirá sobre armas e munições destinadas às Forças Armadas e aos órgãos de segurança pública, mas será cobrado sobre os demais usuários de armas de fogo. Durante a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que reformulou os tributos sobre o consumo, a Câmara dos Deputados retirou as armas e munições do IS. E os medicamentos para tratamento de câncer e de doenças raras vão ter alíquota zero de imposto sobre o consumo, segundo o parecer do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária apresentado nesta segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator do texto, senador Eduardo Braga, mudou a forma de zerar os tributos para medicamentos essenciais. A versão aprovada pela Câmara dos Deputados previa isenção conforme uma lista de princípios ativos. O parecer substituiu a lista por grupos de doenças. Pelo relatório protocolado nesta segunda-feira na CCJ, o texto estabeleceu a alíquota zero
para os grupos de medicamentos de tratamentos oncológicos, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doenças raras e doenças negligenciadas, ou seja, as que afetam as populações de baixa renda. O relatório também zerou as alíquotas do Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA, sobre a compra de medicamentos pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, ou entidades que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O benefício, no entanto, vale apenas para medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A alíquota zero também abrange medicamentos fornecidos pelo programa Farmácia Popular, composições para nutrição enteral e parental, vacinas e soros. O relatório define que, em casos de emergências de saúde pública, a inclusão de medicamentos na lista de alíquota reduzida ou zerada poderá ser feita, por ato conjunto do Ministro da Fazenda e do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O parecer também ampliou a lista de medicamentos e produtos de saúde com alíquota reduzida em 60%. Entraram na relação os itens de home care usados em tratamentos domiciliares de doenças crônicas, de mobilidade ou terminais. O texto também incluiu serviços de esterilização e de instrumentalização cirúrgica na relação de alíquota reduzida. É isso, a gente começa o giro com nossa página de esporte falando que o taekwondo brasileiro foi ouro na China. O Brasil foi bicampeão, né, por equipes da Copa do Mundo em Yuxi, que lá na China foi nessa terça-feira, dia 10, viu? Tá aí a foto de todo mundo no pódio lá, com a faixa escrita em chinês. É um cheque, tá parecendo ser um cheque aquilo ali, viu? Parece. Chequezinho em dinheiro ali que ganharam, tá? E olha, bola de prata da ESPN também, viu? Estevão foi o craque, foi ele que levou a bola de prata aí. ESPN, esse prêmio da ESPN, né, uma das redes aí de esporte mais cotadas do país, faz esse prêmio todo ano. E o Estevão do Corinthians levou aí, o meio-campista, né, do Corinthians levou a bola de prata, tá? Outras notícias aqui embaixo, FIFA, Copa do Mundo Feminina, com data já definida, viu? Então, olha só, a FIFA confirmou também nessa terça-feira as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Lembrando, vai ser aqui na nossa casa. A competição começa dia 24 de junho e termina 25 de julho. É ali um mês, né, de competição. Um dia para abertura, um dia para encerramento com jogo. 30 dias aí de competição aqui no Brasil. O Brasil foi escolhido em maio para sediar pela primeira vez aí o Mundial Feminino, ao superar a candidatura europeia da Bélgica, viu? Agora eu te conto que ontem, bom, a Fórmula 1 acabou, né? No domingo, a gente falou aqui na segunda do Grande Prêmio, mas não acabou. Acabou, mas só que não acabou, viu? A gente tá falando bastante disso porque vai ter esse cara aí ano que vem, ó, no carro da Sauber, o Gabriel Bortoleto. Então, os testes de pós-temporada lá em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, começaram essa semana já na terça-feira. E aí ele sentou no carro, deu 130 voltas, Caramba. Viu? 130 voltas é bastante volta, não viu? Não tá pra brincadeira no não, F1, né? Viu? Lá no seu carro da Sauber, já no seu monoposto. Com certeza foi muita emoção, ele fala aqui no texto divulgado nas redes sociais que foi muita emoção, foi uma experiência fantástica. E é claro que ele está grato, né, por essa oportunidade. Gabriel Bortoleto foi o 8º mais rápido nesse carro da Sauber, que foi o último carro do campeonato desse ano. Olha. Então a gente já pode esperar bons resultados dele aí? Talvez. Mas a gente sabe que ele é um piloto muito rápido, muito determinado, né? Vamos aguardar aí. O próximo ano, 2025, a gente já tá aí querendo ver a bandeira do Brasil lá na Fórmula 1, vai trazer várias lembranças. O Giro do Esporte fica por aqui. E você vai ver depois do intervalo que membros do Ministério Público do Rio participam de workshop sobre preparação para eventos extremos na região serrana. E aqui em Petrópolis a gente já está vendo isso, né? Bom, você vai ver também, caminhão Caixa chega em Petrópolis, né? O caminhão da Caixa, né? Para atendimento a micro e pequenos empreendedores locais. Voltamos já.
Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né, por meio da primeira Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, ajuizou ontem uma ação civil pública para que o município de Petrópolis, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis e a empresa Força Ambiental Limitada resolvam com urgência a coleta de lixo no município. Na ação do MPRJ, a promotoria requer, entre outras medidas, que a CONDEP e a Força Ambiental providenciem no prazo máximo de 48 horas a retirada do lixo acumulado em todo o município de Petrópolis, encaminhando ao juízo relatórios sobre o avanço do serviço a cada 12 horas. Além disso, a CONDEP deve apresentar no prazo máximo de 24 horas a relação de débitos com os fornecedores do serviço de coleta, transporte e tratamentos e destinação final de resíduos sólidos e deve regularizar os pagamentos aos fornecedores no prazo de 48 horas. No dia 26 de novembro, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis realizou uma reunião com Rubens Bontempo, prefeito de Petrópolis, Anderson Fragoso, presidente da CONDEP, Miguel Barreto, procurador-geral do município de Petrópolis, e Adilson da Paz, presidente da Comissão de Licitação, a fim de obter informações e a solução quanto à crise da coleta de lixo. Na ocasião, ficou determinado que o MPRJ aguardaria por 10 dias a solução do problema, o que não aconteceu. Vale destacar que Petrópolis está sem coleta regular de lixo há semanas, causando muitos transtornos. De acordo com o documento, quando há falha na prestação ou ausência desse serviço, gravíssimos problemas podem ocorrer, como obstruções de sistemas de drenagem, entupimento de bueiros e galerias pluviais, contaminação da água com resíduos sólidos e substâncias tóxicas, além de instabilidade do solo, entre outros. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, negou o recurso da defesa do prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, no processo que impugnou sua candidatura por improbidade administrativa. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi proferida nesta segunda-feira, 9 de dezembro. Na decisão, o ministro do STF considera que Joacir Barbaglio agiu de forma deliberada e consciente, com a intenção de alcançar um resultado ilegal. E com isso, Joa não poderá continuar no cargo de prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2025. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo indeferimento da candidatura de Joacir Barbaglio à Prefeitura de Três Rios em agosto deste ano. A ação teve como base diversas irregularidades e processos no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, enquanto o Joacir era presidente da Câmara Municipal de Três Rios. De acordo com o TCE, as irregularidades incluem o pagamento de subsídios acima do limite legal e a contratação de uma empresa para realizar cursos de capacitação para vereadores, sem a devida justificativa e transparência. A Promotoria Eleitoral destacou que, na época dos fatos que motivaram a condenação, Joacir atuava como ordenador de despesas, posição que o tornaria inelegível segundo a jurisprudência eleitoral vigente. Após a decisão desta segunda-feira, Joacir se posicionou pelas redes sociais. Aqui eu quero dizer que estamos passando por um momento um pouco difícil e uma certa covardia desde
do início da campanha, estamos fazendo um recurso e tenho fé em Deus. Se assim for da vontade de Deus, vamos vencer nesse recurso. Caso o recurso de defesa de Joacir, que agora deve ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, seja recusado, no dia 1º de janeiro será realizada a posse dos vereadores eleitos e também a eleição da mesa diretora da Câmara de Três Rios, pois, neste caso, o presidente da Câmara assume de forma interina a gestão do município. E olha só, membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que atuam na região serrana, participaram do workshop Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos. O evento foi promovido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, em parceria com o Instituto Friburgo Solidário, e ocorreu no município de Nova Friburgo, com foco em estratégias de prevenção e preparação para eventos climáticos extremos. O encontro também contou com a presença de representantes das agências de defesa civil locais e servidores públicos dos órgãos correlatos a estas agências, como meio ambiente, saúde, educação e assistência social, além de estudantes e integrantes da sociedade civil de diversos municípios da região. O workshop destacou a importância do alinhamento entre instituições e atores sociais para fortalecer e permanecer ainda mais com cada dia mais resiliência, principalmente nas cidades da região serrana, que são impactadas diariamente com desastres naturais e estando todos bem preparados para esses episódios. Foram abordados aspectos relevantes e atuais sobre as capacidades organizacionais, notadamente nos campos da estruturação, capacitação e governança. A ação faz parte de um projeto piloto que, na escala municipal, contempla 3 municípios brasileiros: Nova Friburgo, Cataguases, em Minas Gerais, e São Luís do Paraitinga, em São Paulo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a quarta-feira para nossa região de cobertura será de pancadas de chuva e uma queda acentuada nas temperaturas. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nos termômetros, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, as condições serão similares, céu encoberto durante todo o dia e com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 20 graus. Petrópolis, nesta quarta-feira, também será de pancadas de chuva durante todo o dia. O dia será nublado e com ventos fracos. Com uma queda acentuada nas temperaturas, a mínima para essa quarta-feira é de 14 e máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira também será de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora. Com céu nublado, as temperaturas devem variar entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. Por fim, em Três Rios também há possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas isoladas. Os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou pelo Corpo de Bombeiro, telefone 193. E até o dia 13 de dezembro, o caminhão Caixa vai estar em Petrópolis para prestar atendimento aos empreendedores do município. A unidade móvel fica na Praça Dom Pedro, bem no centro da cidade, e funciona das 10 horas da manhã às 3 da tarde. O atendimento é exclusivo aos empreendedores e empresários de Petrópolis e região. Os clientes serão informados sobre linhas de crédito e serviços do banco voltados ao segmento de pessoa jurídica, com destaque para o Procred 360, linha de capital de giro da Caixa, em parceria com o governo federal, que é destinado ao público microempreendedor individual e microempresas, e o Pronamp. Para ter acesso a outras linhas de crédito, o microempreendedor também pode acessar o site da Caixa Econômica Federal. O serviço funciona
funciona aqui em Petrópolis, na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Os atendimentos aos microempreendedores e microempresas são gratuitos. Os serviços serão realizados até a próxima sexta-feira, dia 13 de dezembro. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Pois é, quem precisa aí, então, ver lá o seu empreendimento com a Caixa, corre lá, porque o caminhão vai estar só para isso, para atendimento ao micro e pequeno empreendedor. E né? corre realmente, porque é só até o dia 13. Isso, é poucos dias, até sexta, né? Até sexta-feira. Até sexta-feira. E depois acabou. E a gente fica por aqui, acabou também acabou o nosso também. jornal, mas amanhã estamos de volta trazendo todas as notícias de Petrópolis e região para você. 7h30, estamos ao vivo e esperamos você. Tchau, tchau, gente. Tchau. Música